Olá! Eis-me aqui para trazer mais uma mensagem ao seu coração. E o título dessa mensagem é: Quando tudo vai bem, é fácil? Mas quem disse que seria fácil? Quem disse que os espinhos não acompanhariam as flores? Não podemos nos esquecer que para a lagarta se tornar uma bela borboleta, tem o tão solitário casulo, onde nada e nem ninguém pode intervir. Caso contrário, ela sim, até se torna bela, porém inválida. Afinal, é essa força que ela faz não somente para o casulo se romper, como também para fortalecer as suas asas para grandes voos. Não sei onde você está agora, em qual estágio do seu processo que você se encontra. Quanto tempo que você não vê a alegria pela manhã. Talvez nesse momento você esteja até rastejando. Suas forças já estejam quase zero. Você crê, mas se pega a todo instante sendo sabotado pela sua mente. Então, seu maior inimigo acaba se tornando você mesmo. A instabilidade toma conta de você. A oscilação é tão grande que tem dias que você acorda maior que o gigante Golias, disposto a enfrentar um exército inteiro. Mas tem outros que você, de tão cansado, se sente um osso seco no vale. O cansaço, nesses casos, é normal, porém, ele pode colocar tudo a perder. Quando estamos exaustos, não conseguimos sentir ou interpretar o Espírito Santo, ou até ouvimos, mas não conseguimos pôr em prática com tamanha perfeição. Não podemos nos abater a tal ponto de permitir que isso seja o fator dominante sobre nossas vidas. Se hoje está difícil, eu tenho uma palavra para você. Vai piorar. Isso mesmo, não se assuste, nem desista por isso. Minha função aqui é te impulsionar a ir além do que você pensa que consegue. Tem coisas que ninguém nos fala, mas eu te falo. Sabe por quê? Quando sabemos parcialmente o que enfrentaremos, começamos a nos preparar para a chuva, se é que me entende. Afinal, nossa vida é feita de fases. E conforme vamos avançando, os obstáculos vão se tornando mais difíceis, conforme você vai ficando mais forte. Então, cabe você usar o conhecimento a seu benefício. Podemos ver em 2 Reis, no capítulo 4, do verso 21 ao 28, ela subiu ao quarto do homem de Deus, deitou o menino na cama, saiu e fechou a porta. Ela chamou o marido e disse: Preciso de um servo e de uma jumenta para ir falar com o homem de Deus e volto logo. Ele perguntou: Mas por quê? Hoje não é lua nova, nem sábado. Ela respondeu: Não se preocupe. Ela mandou selar a jumenta e disse ao servo: Vamos rápido, só pare quando eu mandar. Assim ela partiu para encontrar-se com o homem de Deus no Monte Carmelo. Quando ele a viu à distância, disse ao servo Geazi: Olhe, é a sunamita. Corra ao seu encontro e pergunte a ela: Está tudo bem com você? Tudo bem com seu marido? E com seu filho? Ela respondeu a Geazi: Está tudo bem. Ao encontrar um homem de Deus no monte, ela se abraçou aos seus pés. Geazi veio para afastá-la, mas o homem de Deus lhe disse: Deixe-a em paz. Ela está muito angustiada, mas o Senhor nada me revelou e escondeu de mim a razão da sua angústia. Disse a mulher: Acaso eu te pedi um filho, meu senhor? Não te disse para não me dar falsas esperanças? Aqui vemos uma mãe que viu o seu filho morrer nos seus braços. Ela tinha todo
o direito de sair pela rua gritando, chorando, se rasgando, vestindo de pano de saco, colocando cinza sobre a sua cabeça. Ela podia entrar em uma depressão profunda por isso, ela podia desistir de viver a partir do ocorrido, ela poderia até morrer de tristeza devido ao que lhe acontecera. Mas, pelo contrário, ela engole o choro, pega o conhecimento que tem e vai para cima. Só Deus sabia como estava a alma da sunamita naquele momento. Mas mesmo com o coração em pedaços, não foi capaz de fazer com que ela não seguisse em frente. O que fez com que ela fosse atrás de quem poderia resolver o que ela precisava, o homem de Deus. Tanto que quando ela encontrou com o moço Geazi, ela disse, vai tudo bem. Mesmo que não estava nada bem, ela sabia que o único que poderia resolver era o homem de Deus. Então, te digo novamente, a próxima fase vai ser mais difícil. Os desafios serão maiores. As lutas que você terá que enfrentar serão diferentes dessa que hoje já te deixa cansado. Então, deixa eu te perguntar, como você vai conseguir chegar lá, sendo que esses obstáculos que hoje te apavora tanto, que te deixa a ponto de jogar a toalha? Deus tem coisas grandes para mim e para você. Para você. Aí, bebê. Mas não se esqueça, não será apenas flores. Lembre-se, os espinhos vêm junto. Quanto maior a bênção, saiba que ela trará consigo as suas dificuldades. Então, se hoje está aí chorando para Deus, dizendo que está difícil, que você não vai conseguir, que você está cansado, sinto lhe dizer, não, daqui a pouco, amor, que você não conseguirá avançar para a próxima fase. Você é muito mais forte do que pensa e muito mais capaz do que imagina. Eu quero que essa mensagem ela lhe sirva de combustível para seguir adiante e chegar na sua meta. Eu quero que, assim como eu, que você consiga realizar o seu sonho e que você possa desfrutar dele todos os dias da sua vida. Então, lhe convido a sentar um pouco, se estiver muito cansado, respirar fundo e cair para dentro, assim como fez a sunamita. Saiba que vai tudo bem. Pessoas próximas, muitas das vezes, não compreenderão o porquê você está fazendo isso. Diga apenas, não se preocupe. Dentro de você pode estar em ruínas, mas não deixe que as suas emoções sejam mais fortes do que as palavras que você ouviu de Deus. Lave seu rosto, penteie seus cabelos, coloque as suas armaduras e vai à luta. Não se deixe abater. Oi! Oh, filha, não se deixe abater pela morte que está batendo a sua porta. Sim, a morte dos teus sonhos. Pois se apenas ficar se lamentando, não vai chegar a lugar nenhum. Meu querido, minha amada, não se esqueça que a sua parte ela é só sua e de mais ninguém. Você sabe o que precisa fazer? E se não sabe, corra para os pés do Senhor e só saia de lá quando souber qual é a parte que lhe cabe. Afinal, para que o gigante possa cair, é necessário que os leões e ursos sejam mortos. Vejamos em 1 Samuel, no capítulo 37, do verso 34 e o 35. Então, disse Davi a Saul, teu servo apacentava as ovelhas de seu pai, quando vinha um leão e um urso e tomava a ovelha do rebanho, e saía após ele e o feria, livrava-a da sua boca, e quando ele se levantava contra mim, lançava-lhe mão da barba e o feria e o matava. Aqui vemos o preparo de Davi. O preparo que Davi passou. Ele não chegou já matando o gigante, teve um percurso. Ele não ficou apenas olhando as ovelhas sendo devoradas, ele partiu para cima. E não apenas as trouxe de volta, como matou aquilo que estava impedindo
ele executar o trabalho, o qual o pai lhe havia confiado. Por menor que fosse, aos olhos dos irmãos e das pessoas ao redor, faça o seu melhor. Como quem está fazendo para Deus. Seja a sua meta, agradar o Pai. Então, tome isso para si. Não diga que quando você chegar, você vai fazer. Quando você tiver condições, então você começa a fazer aquilo que Deus já chamou para fazer. Eu costumo dizer sempre a frase que eu gosto muito do Mário Sérgio Cortella: faça o melhor que você pode, enquanto não tem condições melhores para fazer melhor ainda. Deus não chama ninguém parado. Não se engane e nem queira enganar a Deus. Ele sabe se vai fazer, porque hoje você já faz e ainda não faz. Então comece a fazer com a pouca força que você tem, para que quando chegar, você apenas continue a boa obra que Jesus começou em você. Mesmo que hoje as suas condições ou emoções sejam poucas para executar o que tanto precisa, dê o seu máximo, pois certamente amanhã você estará um passo mais perto do que precisa. Davi se tornou rei e da sua descendência é o trono até hoje. Jesus reina, mas um dia um pequeno jovem não permitiu que nenhuma das ovelhas do seu pai se perdesse, independente do que ele tivesse que enfrentar. Por uma ovelha, ele lutou com unhas e dentes. Então não importa quantos leões ou quantos ursos você terá que matar, não deixe que nenhuma ovelha se perca. Afinal, é para isso que somos chamados. Para não apenas cuidar das ovelhas de papai, mas principalmente para correr atrás e não permitir que o inimigo as roube. E se acaso acontecer que possamos ir atrás das ovelhas e resgatá-las e trazer de volta, se necessário for, sim, até o inferno por uma alma, pois nossa meta é esvaziar o inferno e encher o céu. E quando chegar lá, eu quero te ver com a sua coroa toda adornada, e ouvir o mestre dizer: entre, benditos de meu Pai. Mas por enquanto, aqui eu quero te ver realizando os teus sonhos e usufruindo de tudo aquilo que o rei disse que daria para quem derrotasse o gigante. Lá em 1 Samuel, no capítulo 17, do verso 24 e 26, diz assim: porém, todos os homens em Israel, vendo aquele homem, fugiram de diante dele e temiam grandemente. E diziam os homens de Israel: vistes aqueles homens que subiu? Pois subiu para afrontar a Israel. Há de ser que, pois o homem que ferir o rei enriquecerá com grandes riquezas, lhe dará a sua filha e fará livre a casa de seu pai em Israel. Então falou Davi aos homens que estavam com ele, dizendo: que farão aquele homem que ferir este filisteu e tirar a afronta sobre Israel? Quem é, pois, esse incircunciso filisteu para afrontar o exército do Deus vivo? Saiba que tudo que Deus disse irá se cumprir em sua vida. Você sabe que Deus, ao invés do rei Saul, ele costuma cumprir com a sua palavra. Deus zela pela sua palavra. Porque Saul disse que daria sua filha. Mesmo assim... Te amo, mamãe. Também te amo, filho. Davi ainda teve que entregar 100 prepúcios dos filisteus para que pudesse então tomar posse da sua esposa. Mas Davi fez melhor ainda. Ele não apenas deu 100, e sim 200. Davi fez mais do que lhe foi pedido, e isso faz toda a diferença. Precisamos parar de fazer apenas o que nos é mandado, que possamos ir além. Então, essa esposa que futuramente ainda foi dada a outro homem, o rei não enriqueceu. Pelo contrário, Davi se tornou um fugitivo, tendo que dormir em cavernas, se esconder no deserto. E fará a sua casa livre? A Bíblia não nos relata. Eu quero que você entenda, de uma vez por toda, que Deus disse, já está dito e já está feito.
Apenas falta você chegar aonde precisa. Mas lembra, quando lhe falei que cada fase fica mais difícil? Pois é, primeiro vem o leão, depois vem o urso, depois vem o gigante e por fim o rei. Então não pense que quando você chegar aonde Deus disse que você chegaria, os seus problemas acabaram. Pelo contrário, conforme vai crescendo, os problemas irão aumentando também. Então só depende de você. O que você quer fazer? Vai continuar chorando, dizendo que está difícil, ou vai começar e acabar com o que precisa que acabe para que a próxima fase chegue? O tempo é curto. O gigante afrontou o exército do Deus vivo e todos, inclusive o rei, se amedrontou. Mas tinha um que a Bíblia não nos relata se ele teve medo ou não. Ele simplesmente fez o que precisava ser feito. Certamente, Davi foi com medo mesmo, mas foi. Sunamita foi com o coração em pedaços, mas foi. Como já disse outras vezes, nem todos chegarão. Mas se Deus disse que você vai chegar, então você vai. Os seus sonhos, não permita com que eles morram. Não permita com que o medo lhe paralise ou que o cansaço lhe faça desistir. Avance, faça a sua parte hoje. Pode estar difícil, solitário, mas em breve você terá belas e fortes asas, então poderá realizar grandes voos. Acredite, não em você, mas em quem te chamou, pois a força vem dele. Faça novamente como fez Davi, lá em 1 Samuel, capítulo 17, verso 45. Davi, porém, disse ao filisteu: Tu vens a mim com espada e com lança e com escudo, porém eu venho a ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tu tens afrontado. Vá em nome do Senhor dos Exércitos, em qualquer guerra você vencerá, pois a força que hoje você não tem, certamente você encontrará em Deus. Então, não pare. Continue hoje, amanhã, depois. Como sei que futuramente você precisará dessa palavra para quando você chegar aonde Deus disse que você chegaria, eu quero deixar uma palavra para a nossa reflexão, para que você não cometa um pequeno erro, mas que pode trazer consequências terríveis. E aconteceu que, tendo decorrido 1 ano, no tempo em que os reis saem à guerra, enviou Davi a Joabe, os seus servos e a todo Israel, e eles destruíram os filhos de Amon, cercaram a Rabá, porém Davi ficou em Jerusalém. E aconteceu que numa tarde, Davi se levantou do seu leito, andava passeando no terraço da casa real e viu do terraço a uma mulher que se estava lavando. E esta mulher era muito formosa à vista. Era muito formosa à vista. E mandou Davi indagar quem era aquela mulher. E disseram: porventura não é esta Betseba, filha de Eliã, mulher de Urias, o Heteu? Então enviou Davi mensageiros e mandou trazê-la. E ela veio. E ele se deitou com ela, pois já estava purificada da sua imundícia. Então voltou ela para sua casa. A mulher concebeu e mandou dizer a Davi: estou grávida. Essa história está em 2 Samuel 11, do verso 1 ao 5. E também vamos ver a partir do 15, que diz assim: escreveu uma carta dizendo: ponde a Urias na frente da maior força da peleja, retirai-vos de trás dele, para que seja ferido e morra. Aconteceu, pois, que tendo Joabe observado bem a cidade, pôs a Urias num lugar onde sabia que havia homens valentes. E saindo os homens da cidade, pelejando com Joabe, caíram alguns dos servos de Davi, e morreu também Urias, o Heteu. Então enviou Joabe e fez saber a Davi todo o sucesso da peleja, e deu ordem ao mensageiro, dizendo: acabando tu de contar ao rei todo o sucesso desta peleja, e sucedendo que o rei se encolerize e te diga: por que vos chegastes tão perto da cidade a pelejar? Não sabíeis
Vós que haviam de atirar do muro, quem feriu Abimeleque, filho de Jerubesete? Não lançou uma mulher sobre ele no muro um pedaço de um mó corredora e que morreu em Tebes? Porque vos chegasse ao muro, então dirás, também morreu teu servo Urias. E foi o mensageiro, entrou e fez saber a Davi tudo que Joabe o enviara a dizer. E disse o mensageiro a Davi, na verdade que mais poderosos foram aqueles homens do que nós, e saíram a nós ao campo, porém nós fomos contra eles, até a entrada da porta. Então os flecheiros atiraram contra os teus servos, desde o alto do muro, e morreram alguns dos teus servos do rei. E também morreu o servo Urias, o heteu. 2 Samuel, do 15 ao 24. Sabemos que a história que Davi ficou dividida em duas partes. O pequeno jovem que derrotou o gigante, que pode-se dizer que foi o passaporte para ele chegar para ele ser e chegar onde chegou. Porém, um pequeno erro deu origem a uma série enorme de problemas que sucedeu depois do erro. Como de costume, os reis saírem à guerra. Porém, Davi estava cansado e não foi, o que ocasionou a sua ruína. O cansaço fez com que ele tomasse uma mulher que não era dele. Após isso, mandou que o marido dela fosse morto. Deus, tão misericordioso que sonda o coração, enviou Natã, o profeta, e sim, o coração de Davi era segundo o coração de Deus, e logo ele se arrependeu. Porém, a espada nunca mais se apartou da sua casa, ocasionando diversos problemas que ele não precisava. A morte do seu filho, segundo Samuel 12, do 15 ao 18, também vemos que a sua filha Tamar foi violentada pelo seu irmão, segundo Samuel 13, do 1 ao 14. Depois, devido ao ocorrido, seu irmão Absalão vinga por sua irmã e mata Amon, segundo Samuel 13, do 23 ao 33. Consequentemente, Absalão fica um período foragido e quando volta, planeja roubar o trono de seu pai, segundo Samuel, a partir do verso 15. Enfim, o que não faltou para Davi foi consequência do seu erro. Davi foi que possamos aprender e não cair no mesmo erro. O perigo do cansaço pode pôr tudo a perder. Se fortaleça no Senhor e que você desfrute das maravilhas, não somente quando chegar onde Deus disse que chegaria, mas saiba que as fases do processo traz consigo uma beleza incrível. Tome cuidado com os espinhos, porém, jamais deixe de apreciar as belas flores que você encontrará no seu caminho. Bom dia! Bom dia!